Muito bem, amigo, muito bem, amiga. Chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série muito especial, Nisto Cremos, e hoje chegamos ao nosso 13º tema e vamos estudar sobre a unidade da igreja. Mas antes, eu quero avisar para você que na próxima sexta-feira, depois de amanhã, nós vamos começar aqui, sexta-feira, dia 5 de abril, todas as sextas aqui no SBT, nós vamos estudar esse tema aqui, ó, as profecias de Daniel. E você é o meu convidado para participar. Essa revista aqui é um presente que o programa tem para você, morador de Santa Catarina. Então você pode solicitar essa revista e nós vamos entregá-la em sua casa gratuitamente. Quer pedir para nós? Acesse o site encontrocomavida.tv e faça a sua solicitação. Quer pedir pelo WhatsApp? Eu vou dar o número nosso, 48 3281 3075. Repetindo, 48 3281 3075. Manda para esse WhatsApp uma mensagem. Eu quero a revista de Daniel. Nós vamos mandar para você um link, você vai colocar os seus dados postais e nós vamos entregar essa revista aqui na sua casa, sem você pagar nada por isso, tá bem? Um presente para você. Peça agora a sua revista. Pastor, eu moro em outro estado, o que eu faço? Manda o seu pedido pelo WhatsApp que a gente vai mandar a revista digital para você, o PDF da revista. Ou então, você faz esse curso online em nosso site, bibliamais.com.br, tá bem? Agora deixa eu fazer um convite para você. Quer estudar esse tema de Daniel presencialmente comigo? Então vou fazer 2 convites. O primeiro é para os domingos à noite. A partir do próximo domingo, dia 7 de abril, eu estarei todos os domingos na Igreja Adventista Central de Tubarão, que é o nosso endereço, Rua Luiz Martins Colasso, 570. Repetindo, Rua Luiz Martins Colasso, 570. A partir do próximo domingo, eu estarei nesse endereço, todos os domingos, às 8 da noite, estudando esse tema de Daniel com você. Você se inscreve em nosso site, tá bem? Se inscreva em nosso site, você vai receber um QR Code no seu e-mail e esse QR Code é o seu ingresso para o nosso evento. Começamos domingo que vem na Rua Luiz Martins Colasso, 570, Centro de Tubarão. A nossa igreja fica ao lado da Escola Adventista, facinho de achar. Para você que mora em Porto Belo, Itapema e região, eu vou estar aí todas as quartas-feiras com essa mesma temática. Vou dar o endereço, Rua Olinda Peixoto, 611, bairro Perequê. Todas as quartas, a partir da quarta-feira que vem, dia 10 de abril, eu espero você. Então, lembrando, todas as quartas-feiras, a partir da próxima, dia 10 de abril, nós estaremos então na Igreja Adventista do Perequê. E você também precisa se inscrever em nosso site para participar desse estudo presencial. O nosso site é encontrocomavida.tv. Basta acessar e fazer então a sua inscrição. Vamos então tomar o nosso tempo agora para estudarmos juntos mais um tema dessa série especial a respeito do Nisto Cremos, o que creem os adventistas do 7º dia. A minha Bíblia já está aqui, espero que a sua já esteja aí com você. E agora vamos mais um capítulo dessa história, ou mais um capítulo dessas crenças. Hoje, a unidade no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. O que a Bíblia fala sobre a unidade que deve haver no corpo de Cristo. Mas antes de avançarmos, quero convidar você para nós fazermos uma oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo. Ora comigo? Pai querido, muito obrigado por todas as bênçãos, por teu cuidado, proteção, e suplicamos agora que o Senhor esteja conosco, nos ajudando a compreender mais desse tema tão especial da Palavra de Deus. Trabalhe em nossa mente, em nosso coração e nos ajude. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, tem aí a sua Bíblia em mãos? Vamos começar com Efésios capítulo 4. Ele nos fala a respeito da unidade da igreja. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4 que todos os dons espirituais devem ser exercidos para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós atinjamos a perfeita varonilidade do Filho de Deus. Então, para alcançarmos o ideal de Deus como membros da igreja,
nós precisamos exercer nossos dons espirituais. Os dons devem ser exercidos, cada um exercendo o dom que Deus o capacitou. Qual é a abrangência desta unidade? Os crentes experimentam a unidade de mente e julgamento, de acordo com o apóstolo Paulo. A Igreja de Deus deve revelar unidade de sentimentos, pensamentos e ação. Ou seja, não é cada um apontando numa direção ou caminhando para uma direção, mas todos unidos no mesmo propósito. E é claro, nós já vimos aqui que o propósito da igreja é manter diante das pessoas as verdades ensinadas na palavra de Deus. Então, quando nós pregamos aquilo que está na Bíblia, esse elemento ele nos une, a verdade nos une. E o que mais nos une é o nosso propósito. A igreja existe com o propósito de preparar pessoas para a volta de Jesus. Então, ela ensina as verdades da Bíblia para que as pessoas saibam o que é certo e o que é errado e que, através da obediência aos ensinos da Bíblia, elas sejam preparadas para a volta de Jesus. Então, nós devemos ter unidade nesse conhecimento doutrinário. Agora, nós devemos aprender um pouquinho também sobre unidade na adversidade. O que significa unidade na diversidade? É porque nós somos pessoas diferentes, nós somos diversos. Cada um é de um jeito. Mas o fato de sermos pessoas diferentes não pode impedir a unidade. Então, a unidade bíblica não implica em uniformidade. Isso tem que ficar claro. A própria metáfora utilizada na Bíblia para a igreja, que é do corpo humano, demonstra que a igreja experimenta a unidade mediante a diversidade. Assim, embora existam diferentes temperamentos no seio da igreja, todos trabalham sob a mesma cabeça. E quem é o cabeça? É Cristo. Então, há diferentes órgãos no corpo humano. Cada um exerce uma função diferente, mas todos contribuem para o bem-estar do corpo, que é a igreja. E quem é que manda em tudo? O cabeça. E quem é o cabeça? É Cristo. Então, a igreja só pode estar em unidade se Cristo for o nosso guia, o nosso líder. Assim, a unidade ela é importante. Primeiro, porque ela torna eficaz os esforços que a igreja faz. Então, no mundo caracterizado por dissensões e conflitos, o amor e a unidade manifestada entre os membros da igreja, mesmo possuindo esses diferentes personalidades, temperamentos e disposições, testemunham poderosamente a favor da mensagem apresentada pela igreja. Então, esse é o primeiro ponto. A unidade é importante para fortalecer os esforços da igreja. A unidade também é importante para revelar a realidade do reino de Deus. O reino de Deus que nós pregamos é um reino de unidade. No céu não haverá pessoas brigadas, pessoas que não se falam. Não. Então, uma igreja verdadeiramente unida sobre a terra revela que seus membros levam a sério a expectativa de viverem juntos no céu. Então, a unidade traz consigo força, ao passo que a desunião provoca o enfraquecimento. Agora, qual é a fonte da unidade da igreja? O que pode nos manter unidos como igreja? Primeiro, é o Deus Pai, o poder de Deus. Somente o poder de Deus pode manter pessoas diferentes unidas no mesmo corpo. A glória do Pai que Jesus concede a seus seguidores. Essa também é uma fonte de unidade. E a habitação de Cristo no íntimo de cada crente. Então, aqueles que têm a Cristo no coração vão amar também ao próximo. O segredo, disse Ellen G. White, da verdadeira união na igreja e na família não é a diplomacia, o trato habilidoso, o sobre-humano esforço para vencer as dificuldades, embora haja muito disso a ser feito, mas a união com Cristo. Então, somente unidos com Jesus é que nós podemos experimentar a verdadeira unidade. Agora, como podemos alcançar esta unidade? Primeiro, o Espírito Santo como um elemento unificador. Então, quando o Espírito entra nos crentes, ele faz com que eles transponham os preconceitos de cultura, etnia, sexo, cor, nacionalidade e situação social. Por que ele faz isso? Porque o Espírito Santo traz Cristo para o interior, o íntimo das pessoas. Alguém que é cheio do Espírito Santo, alguém que recebe o batismo diário do Espírito Santo,
não vai dar lugar às diferenças étnicas, religiosas, nenhuma delas. Nós nos enxergamos a todos como irmãos uns dos outros e filhos de um mesmo Pai. Nós acreditamos de que toda pessoa, independente de sua posição, condição social ou financeira, é valorosa diante dos olhos do Senhor. Nós temos que tratar todos com dignidade, porque finalmente todos somos filhos de um mesmo Pai. Todos tivemos nossa origem de Deus. Então isso traz dignidade. O Espírito Santo nos une e mantém a dignidade do ser humano. O Espírito Santo também tem uma função unificadora na distribuição dos dons do Espírito. E existem dons particulares que são designados para o desenvolvimento da unidade. Então, alguns teólogos classificam os dons espirituais em duas categorias: dons de serviço e dons de capacitação. Os dons de serviço são os dons que Deus dá para que você exerça para bem do próximo, em várias áreas da vida, enquanto que os dons de capacitação são dons que Deus dá a alguns para ajudar os outros crentes no desenvolvimento do seu dom espiritual. Entendeu? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Há pessoas a quem Deus deu o dom do canto, por exemplo, e essas pessoas usam sua voz para louvarem a Deus. Já existem pessoas a quem Deus deu o dom de capacitação, e essas pessoas habilitam as pessoas a exercer seus dons. Vamos supor que uma pessoa tenha ali o dom da profecia, o dom da pregação, e existem alguns dons que Deus dá para fortalecer esse dom. É o que nós chamamos dons de capacitação. Em Efésios capítulo 4, Paulo vai mencionar pelo menos 4 categorias, né? Ele fala sobre pastores, mestres, evangelistas e doutores. Então, são dons que Deus dá a alguns para que eles ajudem a igreja no exercício do seu dom espiritual. Então, os dons espirituais outorgados pelo Espírito Santo, eles ajudam a manter a unidade da igreja. E essa unidade pode ser alcançada quando nós vivemos o novo mandamento dado por Cristo. Que mandamento é esse? Junto à cruz, damos-nos conta de que Ele não apenas morreu por nós, mas por todas as pessoas sobre a face da terra. Isso significa que Ele amou todas as nacionalidades, etnias, cores e classes. Então, o primeiro ponto é, Jesus não morreu por uma classe específica. Jesus morreu por todos. Essa verdade do Evangelho dignifica a todo ser humano. E isso quer dizer que Ele entregou sua vida por amá-las. E nós devemos amar porque esse é o seu novo mandamento. Então, tal como o homem, a igreja foi feita à imagem de Deus. E assim, todos os membros da divindade possuem amor uns pelos outros, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, os membros da igreja devem também amar uns aos outros. Inclusive, se você abrir a sua Bíblia em João 13:35, lá diz assim, palavras do próprio Cristo, nisto saberão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, a marca mais distintiva do cristão é o amor. Quando nós amamos uns aos outros, nós estamos de fato declarando que nós somos discípulos de Jesus Cristo. O vasto abismo existente entre o céu e nós, o abismo atravessado por Cristo, torna insignificante o pequeno trecho de rua que nós temos que caminhar para podermos alcançar nosso irmão. Estamos falando agora do envolvimento na missão, de buscarmos as pessoas a quem não conhece, as quais ainda não conhecem o Evangelho. Quais são os passos que devemos dar rumo a esta unidade? Primeiro, a unidade não ocorre automaticamente. Os crentes necessitam dar certos passos a fim de assegurá-la. Primeiro, em nosso lar. O campo de treinamento ideal para a unidade da igreja é o lar. Se aprendemos a exercer sabiamente a direção, a bondade, a gentileza, a paciência e o amor, tendo como centro a cruz em nosso lar, estaremos aptos a desenvolver os mesmos princípios a nível de igreja. Então, o primeiro passo rumo à unidade é nós começarmos em casa.
Na realidade, o grande desafio é esse, né? É ser cristão até mesmo em casa. Muitas vezes nós, fora, com as pessoas de fora, temos um tipo de comportamento e tratamento, mas com os membros da família, um comportamento diferente. Isso tem que ser repensado. Nós precisamos da ajuda de Cristo para sermos em casa pessoas honestas e sinceras, cristãs, que amam e respeitam mutuamente. De que adianta se na igreja buscarmos ter unidade, se ela primeiro não acontece em casa? Então, o primeiro grande desafio nosso é buscarmos essa unidade no lar. Esposo, esposa, filhos, todos devem ser reunidos diariamente diante do altar do Senhor. Esses cultos diários, matinais e vespertinos é o que podem fortalecer os laços da família. E se temos uma família forte e unida, automaticamente a igreja assim o será. Então, o primeiro passo seria cuidar dessa unidade no lar. Segundo, uma disposição para a unidade. Jamais alcançaremos a unidade a menos que, conscientemente, trabalhemos no sentido de consegui-la. Então, orar todos os dias, cultivar cuidadosamente as nossas amizades e questionar os aspectos que estamos vivendo do cristianismo. Então, nós temos que cuidar muito e orar também pela unidade. Ela não vai vir automaticamente, ela tem que ser buscada. A oração é o ingrediente para esse fim e devemos dar esse passo. Um outro detalhe: trabalho unido rumo ao objetivo comum. A igreja não viverá unida até que, agindo como um todo, se envolva na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, como parte fundamental de alcançarmos a unidade da igreja, nós precisamos do envolvimento na missão. Enquanto todos não estiverem envolvidos, de acordo com os dons e talentos que Deus concedeu, a igreja não vai estar unida. Então nós devemos estar unidos em um propósito comum, que é pregar o Evangelho. Dessa forma, a Igreja de Cristo deve conduzir uma dupla obra, pregar e curar. O que significa esse duplo ministério? Estamos copiando o modelo de Cristo. Pregar como Cristo pregava, pegar a Bíblia e ensinar todas as verdades que nelas são apresentadas. Jesus também curou. A igreja também tem a missão de curar. E como nós curamos? Ensinando para as pessoas os princípios de saúde ensinados na palavra. Então, quando nós aprendemos o que a Bíblia ensina sobre o corpo, como o templo do Espírito Santo, que deve ser cuidado para a habitação divina, nós daremos a esse corpo todo o cuidado necessário. Isso quer dizer que o nosso estilo de vida ele deve ser pautado pelos ensinos da palavra. E não vivemos como que se fosse nosso corpo, nossas regras. Não, o discurso não está correto, nem nos pertence mesmo esse corpo. De acordo com a Bíblia, o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Paulo diz assim: não sabeis que não sois de vós mesmos? Depois você confere sua Bíblia em 1 Coríntios 3, 16, 17, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Paulo diz que o nosso corpo pertence a Deus, porque é templo do Espírito Santo. E se alguém o destruir, Deus o destruirá. Então a igreja tem essa missão de pregar as verdades da Bíblia e de curar. Isso quer dizer que nenhum desses aspectos deve ser conduzido independentemente, mas em conjunto. Agora, devemos também desenvolver uma perspectiva global. A igreja não terá desenvolvido verdadeira unidade, a menos que seja ativa em edificar a obra de Deus em todas as partes da terra. E aqui mais um detalhe interessante. A Igreja Adventista, com sua missão, ela busca alcançar o mundo inteiro. E hoje ela está presente em quase todos os países do mundo, com uma mensagem clara, ajudando as pessoas a se prepararem para o tempo do fim. Então, a igreja remanescente do tempo do fim seria uma igreja de alcance mundial. Por quê? Porque nós precisamos estar em todos os países para a pregação do Evangelho. E, finalmente, existem algumas atitudes que podem causar divisão. Atitudes de egoísmo, orgulho, confiança própria, autossuficiência, superioridade, preconceito, crítica, denúncia e acusações entre os crentes.
isso contribui para quê? Para separar as pessoas umas das outras. Inclusive, tem uma coisa bem interessante que a gente tem que aprender. Você sabe qual é a origem ou a etimologia da palavra diabolos? Diabolos é aquele que separa. Então, quando as pessoas estão dominadas pelo inimigo, elas provocam separação. Elas separam os crentes. E isso acontece por causa desses sentimentos de egoísmo, de falta de amor próprio, da crítica, da cobiça. São sentimentos que afastam as pessoas umas das outras. O caminho para mantermos a unidade é nós entendermos sempre que a maior posição que pode haver na Igreja de Cristo é a posição de servo. E quando eu escolho servir, é aí que eu estou vivendo o verdadeiro princípio do Evangelho. Então, meu amigo e minha amiga, não importa a função que você desenvolve na igreja, por mais simples que ela seja, você está contribuindo para a unidade da igreja. Agora, muito cuidado com as críticas que nós fazemos, aquilo que nós falamos, porque nós vamos semeando, e cuidado em semear contendas, porque a colheita pode ser de um alto preço para todos nós. Devemos pregar a unidade. E rumo a essa unidade, nós devemos evitar atitudes que causam divisão. Então, contemplando o refrigerante amor de Deus manifestado no dom de Cristo no Calvário, podemos renovar o amor de uns para com os outros. A graça de Deus, mediada pelo Espírito Santo, é capaz de subjugar essas fontes de desunião existentes no coração natural. Então, eu e você devemos ser propagadores da união e não da desunião. Devemos trabalhar intensamente para isso. Uma igreja que se preocupa em se manter unida, uma igreja que trabalha para que todos estejam envolvidos, para que todos desenvolvam seus potenciais, é uma igreja que testemunhará de forma correta do amor de Deus. Agora, se nós nos deixarmos vencer pelas críticas, pelo ódio, pelo orgulho, pelo egoísmo, a igreja vai pagar um alto preço por isso. Eu e você somos responsáveis por manter essa unidade na igreja. E para manter essa unidade, nós devemos ser pessoas que aprendam a amar a Deus e ao próximo como a nós mesmas. Esse é um grande desafio, mas Deus promete para mim e para você a graça necessária para alcançarmos esse objetivo. Sim, meu amigo, sim, minha amiga. Nós devemos nos posicionar nessa igreja como pessoas que trabalham para a unidade, defendam a unidade, a igualdade, o amor, o zelo uns para com os outros. O diabo, lembre-se, é aquele que busca separar. E quando nós trazemos para dentro da igreja calúnias, fofocas, nós estamos fazendo a obra do diabo. Eu e você precisamos nos deixar usar pelo Espírito Santo de Deus para contribuir para a unidade e para o crescimento da igreja. Vamos orar por isso hoje? Nosso Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, porque hoje a Tua Palavra nos desafia a trabalharmos pela unidade. Nos ajuda, Pai, a termos essa unidade, não apenas na igreja, mas também em nosso lar. Na realidade, será impossível a unidade da igreja a menos que os nossos lares estejam todos unidos num só propósito, de nos prepararmos para a Tua volta. Dai-nos, Pai, a Tua bênção para esse dia. Perdoa nossos pecados e nos prepara para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.